E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje então trabalhar com as questões de número 2 e 3 de O Espelho da Vida, de uma forma inclusive diferenciada em relação ao vídeo anterior. Isso para que já possamos desde agora nos habituarmos a como iremos apresentar este trabalho a partir do capítulo 2, Vontade. Vamos então ficar bem atentos, porque será um pouco mais dinâmico, com menos comentários da minha parte, até porque a ideia dessa proposta é que ela seja apresentada. Não é aqui o ambiente ideal para a gente conversar, debater, né? Gostaria que fosse, mas não é. Tá bom? Vamos então seguindo. Nós vamos lembrar que no vídeo anterior nós vimos que o objetivo deste capítulo é reconhecermos o papel da mente e sua importância na evolução do espírito. A questão de número 2 ficou assim, gente. Qual a importância de estudarmos a mente? A resposta proposta foi a seguinte: a mente nos revela quem verdadeiramente somos. Examinando com atenção o que sentimos, pensamos, dizemos e fazemos, é que passamos a nos conhecer melhor. Sem refletir na nossa produção mental, não nos é possível identificar as imperfeições que, apesar de transitórias, serão sempre importantes obstáculos a serem transpostos para que cheguemos ao Criador. A parte de Emmanuel, nós vamos ver agora no desmembramento dessa resposta, tá bom? Ele diz, Emmanuel, que a mente é o espelho da vida em toda parte, e nós colocamos na resposta como se a mente nos revela quem verdadeiramente somos. Indo um pouco mais à frente, examinando com atenção o que sentimos, pensamos e tal, e vimos aqui que Emmanuel faz referência à emotividade, tendo em vista que os reflexos esboçam emotividade. Evidentemente, ele fala sobre emoções, a nossa intimidade. Tá? Então, o reflexo de nós é aquilo que nós sentimos, em outras palavras, o que está no coração. Mais à frente, examinando com atenção o que pensamos, daí ele vem dizer que a emotividade, por sua vez, plasma a ideia. Depois, dizemos e fazemos. Aí Emmanuel vem dizer que a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Finalmente, sem refletir na nossa produção mental, aí a produção mental, ele faz uma referência aqui ao coração como sendo a face da mente, que seria o espelho da vida, e o cérebro é como que nós nos manifestamos no mundo, evidentemente, né? Já na parte de fundamentação, nós temos essa mesma resposta da seguinte forma trabalhada. A mente nos revela quem verdadeiramente somos. O Cristo nos disse, certa feita, até porque vamos recordar que o Cristo sempre foi menosprezado, especialmente no início, né, do seu apostolado. Certa feita lá, disseram uma vez, inclusive, né, perguntaram desde quando alguma coisa de bom vem na Galileia e assim por diante. Aqui, nesta passagem de João, que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, é porque Jesus, na festa dos tabernáculos, né, ele resolveu então ir ao templo e fazer ali, dar o seu ensinamento. E muitos se assombraram com aquilo, mas como é que pode essa pessoa saber de tantas coisas assim? Né? Então, quer dizer, as pessoas se encantavam e ao mesmo tempo ficavam assombradas. Né? Mas ele dizia, no caso, vocês não devem julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Eu creio que perfeitamente válido é nós adotarmos para nós isso. Né? Não somos exatamente a nossa aparência, somos aquilo que é justo termos como reconhecimento. Em O Livro dos Espíritos, nós temos uma exemplificação muito clara, uma ilustração muito clara disso. Aqui diz que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Muito comum no nosso mundo, não é verdade? Mais adiante, ele fala daquilo que, examinando com atenção o que sentimos, pensamos. Aí vem o mesmo Cristo nos dizer, o que sai da boca procede do coração. Emmanuel fez referência à emotividade, né? E é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Em outras palavras, gente, se o coração não está bem, se o coração é mau, vamos dizer assim, evidentemente que todo o resto
será mal também, por mais disfarçada que possa ser a palavra e mesmo os atos. Não é verdade? Mais à frente. Dizemos e fazemos. Então, examinando com atenção o que dizemos e fazemos. O Cristo nos diz com muita propriedade sempre: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Ainda que possamos vir a ser enganados ou a enganar quem quer que seja, as nossas obras revelam quem verdadeiramente somos. Sem refletir na nossa produção mental, não nos é possível identificar as imperfeições que, apesar de transitórias, serão sempre importantes obstáculos a serem transpostos para que cheguemos ao Criador. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. É por aí de novo, né? Então, o que vale realmente são os sentimentos, a emotividade, o coração. Tudo vem dali mesmo. E o Cristo, né? Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É fato, né? Então, é que nós que viemos de Deus, que, portanto, temos todas as condições para atingir a felicidade plena e sermos felizes, com certeza, com um coração cheio de mazelas, isso não vai acontecer. E quando ele faz referência à criança, não é que sejamos crianças, mas que façamos como a criança. E aqui no nosso mundo é muito comum a gente ouvir falar, a criança é um ser puro, inocente e tal, né? Mas não é aquele inocente de não saber de nada, mas é aquela criança, aquele ser que procura realmente a pureza nas coisas, não apenas ver as coisas ruins, e, acima de tudo, participar com alegria e ser a alegria das nossas casas, de tantos lugares. Por isso mesmo que é importante conhecermos a nós mesmos, né? Então, vem aqui o Livro dos Espíritos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, para que cheguemos ao Criador, é importante que nos conheçamos, porque sem isso não vamos conseguir avançar. É como você querer resolver um problema sem conhecê-lo primeiro. A questão de número 3, a pergunta ficou assim: qual a vantagem de melhorarmos a qualidade da nossa produção mental? E a resposta: a de podermos oferecer cada vez mais e melhor o conteúdo divino que está em nós. São muitas as potências que ainda cultivamos em germe. Outras já conseguimos desenvolver, embora apenas em parte. Juntas, elas representam um conjunto de atributos que, se bem utilizados, nos facultam adiantamento. Emmanuel faz uma breve alusão aqui à nossa evolução. Ele diz o seguinte: nos seres primitivos, a mente aparece sob a ganga do instinto, como nós dissemos no vídeo anterior. Nós não, né? O livro a doutrina espírita, através da Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, nos seres primitivos, a ganga do instinto é como a mente aparece. Nas almas humanas, no nosso caso, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, os anjos, como queiramos, por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Com relação à primeira frase, há de podermos oferecer cada vez mais e melhor o conteúdo divino que está em nós, Jesus asseverou que somos deuses, mas deuses com D minúsculo. Não é que não tenhamos os atributos de Deus, nós os temos, apenas que não no seu grau de excelência, até porque Deus é um só, por isso ele é único, indivisível, aquela coisa toda. Mas nós, tendo sido criados por Deus, temos as condições de chegar até ele, não sermos Deus, é claro, como Cristo, lembram? Eu e o Pai somos um, temos a condição de estarmos com Deus um dia. E lembram também da referência que Emmanuel faz logo na introdução, de nos identificarmos plenamente com o Criador? Então essa é a proposta. Nós, sendo deuses, com D minúsculo, podemos desenvolver essas potências que temos em nós para um dia estarmos de fato com Deus na plenitude. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É verdade,
dita pouco, né? Se nós viemos de Deus, nós temos essa centelha em nós. São muitas as potências que ainda cultivamos em germe. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, no início, só instinto. Já sabemos disso. Mais avançado e corrompido, por quê? Com o mau uso da inteligência, a gente acaba se permitindo incorrer em erros, né? Daí porque a nossa corrupção, vamos dizer assim, somos corrompidos, né? Somos prejudicados por nós mesmos. E nesse caso só temos sensações, não temos o verdadeiro sentimento das coisas, apenas temos percepções de alegria, de tristeza, assim por diante. Já quando instruídos pela vida e pelo conhecimento, conceitualmente falando, e depurados, quer dizer, com o coração já mais purificado, isento dessas mazelas que nós mesmos criamos ao longo do tempo, aí sim temos os verdadeiros sentimentos. Aí vem Jesus aqui nos dizer que ao que já tem, dar-se-á. Por quê? As potências que cultivamos em germe nas nossas postas, algumas já conseguimos desenvolver, outras nem tanto assim, portanto, né? E que já foram desenvolvidas apenas em parte, temos muito que caminhar ainda. Mas o que ocorre é que, ao que já tem, dar-se-á. Quanto mais esforço houver, maior a ajuda, é natural. O Criador sempre quer nos ajudar, e Ele faz a parte dele. Somos nós que, vez por outra, nos afastamos dele. E daí, simplesmente, entendemos que aquele que já tem, mais lhe será dado. Em O Livro dos Espíritos, há a concordância evidente com isso aí, né? Sabemos que o Espiritismo não traz nada diferente, nenhuma moral diferente da que trouxe Jesus. Aqui consta, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o Espírito, o indivíduo, se adianta. Com relação a essas potências, elas representam um conjunto de atributos que, se bem utilizados, nos faculta adiantamento. Ora, aquele que já tem, mais lhe será dado. Por outro lado, nessa mesma passagem de Mateus, em 13:12, o Cristo fala que, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Quer dizer, se eu for usado para um lado equivocado, um lado errado, vai acontecer de nos prejudicarmos. Nós mesmos fazemos isso. Como é que a gente sabe disso? Ou pelo menos como é que se compreende melhor isso? O Evangelho segundo o Espiritismo coloca assim: não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Finalmente, a explicação para isso, né? Vejamos que o Cristo diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ele que veio aqui para trazer o ensinamento de que precisamos, que apresentou-se como sendo o caminho, a verdade e a vida, nós o adoramos, nós estudamos Jesus e festejamos Jesus, mas ele diz: vocês não querem vir até mim, vocês querem apenas me adorar. Não é isso que eu quero. Eu quero ensinar vocês e que, acima de tudo, vocês aprendam e exercitem-se nisso. A mensagem, então, fica por aí, gente. Eu vou deixar aqui com vocês, então, para o próximo encontro nosso. Nós vamos trabalhar aqui o texto Limpeza, de Albino Teixeira, para já fazermos, então, completarmos, então, o capítulo 1 no nosso próximo vídeo. Portanto, vai ser bem breve, como vocês perceberam, não é isso? Fiquem com Deus.